Pois é, né, pessoal? Eu sempre falo aqui no canal que este ano seria marcado por um grande debate sobre liberdade de expressão e regulação das redes sociais. E mais uma vez, o assunto voltou ao centro das atenções. E agora, o STF formou maioria e deu um prazo de 60 dias para que as Big Techs desenvolvam e ampliem mecanismos de moderação e controle de conteúdos considerados irregulares pelo STF. E diante de mais essa decisão polêmica, até mesmo o Demetrio Magnoli, o militante da Globo News, que adorava passar pano pro STF e pro desgoverno, teve que vir a público e fazer críticas a essa medida do Supremo. E olha, ele acabou falando o que ninguém ali teve coragem de falar. O Supremo formou maioria sobre o caso para que as Big Techs se adaptem às novas regras para reduzir conteúdos ofensivos e ilegais. Guilherme Bausa. Foram 2 dias de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, na quarta e na quinta-feira, e os ministros decidiram estabelecer um prazo de 2 meses, de 60 dias, para que as Big Techs, as plataformas, implementem as medidas que foram definidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal no ano passado, quando eles julgaram o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e naquele momento definiram que os provedores, as plataformas, são responsáveis também pelo conteúdo de terceiros que são publicados, pelos conteúdos que são publicados nas plataformas. Demetrio Magnoli chegando aqui para comentar esse e outros assuntos conosco. Tudo bom, Demetrio? Eu li a linha fina, eu não vou me referir a essa parte das crianças e adolescentes, que eu acho que é o óbvio, né? Mas eu li a linha fina aí na TV sobre essas medidas, essa decisão do Supremo. A linha fina dizia: o STF fixa prazo para as plataformas adotarem medidas. Eu preferiria uma outra linha fina: o STF fixa prazo para as plataformas adotarem censura. Ou então, ainda, alternativamente, uma outra linha fina: está de volta, restauramos a divisão de censura de diversões públicas da ditadura militar. Porque o STF, em primeiro lugar, legislou. Isso no ano passado, ao derrubar parte do Marco Civil da Internet, ele invadiu competências do Congresso e legislou. Decidiu como deve ser a lei, sob o argumento falso de que havia uma inconstitucionalidade. O Marco Civil da Internet existe há anos e anos e anos, nunca se viu nenhuma inconstitucionalidade. De repente, o STF decidiu que tinha uma inconstitucionalidade, um álibi para legislar censura. Porque, segundo o texto do STF, várias coisas que têm interpretações diferentes para pessoas diferentes, discurso de ódio, discurso antidemocrático, desinformação, passam a ser censuráveis. Além de determinar a censura, violando a Constituição, o STF terceirizou a censura para as Big Techs. Então, a nova divisão de censura de diversões públicas no Brasil não é estatal, é controlada pelas Big Techs. O que vai acontecer, obviamente, é que as plataformas, seus advogados, diante da possibilidade de serem responsabilizados por tudo quanto é coisa, vão eliminar qualquer coisa que possa, eventualmente, ser censurável segundo o amplo texto do STF que permite 1001 interpretações. Pois é. Sinceramente, eu já nem sei mais o que falar, porque esse assunto já está ficando muito repetitivo. Mas, diante de um Congresso covarde e de uma sociedade omissa, o Judiciário simplesmente faz o que ele quer. O mundo inteiro está vendo como o nosso Judiciário se tornou parcial e toma medidas cada vez mais autoritárias com base no seu próprio interesse. E isso ficou escancarado no caso da Zambelli e também no caso do Rumble, mas parece que só nós não vemos o óbvio. Aí fica a pergunta: até quando nós vamos aceitar isso calados? Porque é como o próprio Demetrio teve a coragem de falar. O que será que vai ser considerado conteúdo ofensivo para o STF? Esse vídeo aqui mesmo poderia se enquadrar nessa categoria. E até mesmo a própria fala do Demetrio também. Conteúdo ofensivo vai ser o que o STF decidir que é. E ponto. Quem é que vai questionar? E como ninguém quer perder dinheiro, as plataformas simplesmente vão cada vez mais conteúdos que eles achem minimamente que possa dar algum problema para eles. E no fim, o STF simplesmente terceirizou a censura, jogando toda a culpa nas plataformas. E assim, meus amigos, aos poucos nós vamos perdendo o nosso direito de criticar e cobrar os políticos, e claro, os ministros do STF. E com isso, eles vão se tornando cada vez mais poderosos e intocáveis. E não podemos nos esquecer que tudo isso foi graças ao grande apoio dessa mesma imprensa que hoje critica eles. Mas quando era contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, estava tudo bem, né? Eles acharam mesmo que isso nunca ia chegar neles. A esperança para muitos está na vitória do Flávio. Mas aí fica a pergunta: o que garante que o STF não vai fazer o mesmo que fez com o pai dele? Porque o STF de hoje é muito, mas muito mais poderoso do que o STF do governo do Bolsonaro. E o resultado, bom, todo mundo já sabe, né? Eu só digo uma coisa:
o último a sair que apaga a luz. E se você ficou até aqui, considere se inscrever. Curta, comenta e compartilha. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Deixe também o seu comentário sobre tudo isso. Pelo menos enquanto nós ainda podemos falar alguma coisa, né? E enquanto esse canal ainda está de pé. Porque do jeito que está, meu amigo, logo logo este e outros canais como esse vão ser excluídos das plataformas. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau.